Estamos iniciando o segundo bloco da entrevista com o professor Silvio Prado, o nosso poeta a criticar o social e o político de Taubaté. Você falava sobre acontecimentos graves nessa vida política e social de Taubaté. Eu quero que você faça, assim, embora rapidamente, um retrospecto da ação política e social nesses 30 anos de observação da cidade de Taubaté. Assim, passar os olhos nesses 30 anos, o que você viu de extraordinário, ou até de pouco extraordinário, de muito comum, de muito parado, enfim, a sua visão desses 30 anos, vista assim com uma passagem rapidíssima sobre esse período. Então, nós tivemos um determinado momento, acho que você acompanhou bem, quando nós formamos o PT nacional e com Taubaté também, né? E na década de 80, toda aquela ebulição de final de ditadura, aquela coisa toda, nós, muito sectariamente, achávamos que se nós assumíssemos o poder municipal, a gente faria muita transformação, encaminharia a cidade e o país com uma direção jamais pensada, né? Em Taubaté, exatamente naquele momento, surgiu um personagem chamado Bernardo Ortiz. Então ele canalizou, né? Ele soube canalizar as esperanças da população no sentido de construir uma cidade mais humana, mais modernizada e tal. Quer dizer, o próprio atraso político e social nosso fez com que essa figura, que no meu entendimento acrescentou quase nada à vida da cidade, hoje seja uma referência, seja um mito, seja um ícone da política taubatiana, que na verdade também, sabe, reflete aquilo que eu acabei de dizer. Então, a partir da presença dessa pessoa que acabou escolhendo um, escolhendo o outro, enfim, colocando quem ele queria no poder, a impressão que se tem, para as pessoas menos avisadas, é que a cidade passou por uma grande transformação. E você sabe, não passou. A cidade não passou por transformação. A diferença nossa é que hoje nós temos mais volume, mas não temos qualidade, né? E esse personagem, ele pautou a política em Taubaté de uma tal maneira que ele acaba sufocando, né? Criando uma referência tão grande e tão poderosa que qualquer outra coisa que viesse se opor a ele ficaria menor, parecia insignificante. E ele conseguiu carregar o que a cidade tinha de mais conservadora, de mais retrógrada em torno dele, e sedimentou isso. Agora, para romper com isso, eu particularmente não vejo alternativa em termos de nome, né? Porque nós temos aqui na cidade, não só como a cidade é conservadora, não é um setor que é conservador, todos os setores são conservadores. O sindicalismo qual atua é conservador, né? As comunidades de bairro são conservadoras, as associações de moradores também são conservadores, os partidos na sua grande quantidade. Então, nós não conseguimos criar alguma coisa que ultrapassasse essa referência que veio da década de 80 ainda, né? Nós poderíamos, na verdade, criar uma referência diferenciada se o setor popular tivesse eleito em Taubaté, no ano passado, um outro candidato, que fosse o Gênesis, que fosse o Isaac, que chegou mais perto, mas não conseguimos isso. E por infelicidade geral nossa, nós colocamos no poder o herdeiro desse, e hoje o que faz a manutenção desse sistema de poder criado em 80 e que me parece, né, que é mais forte do que a gente imagina, e que se não houver uma novidade muito consistente entre nós, vai ficar por aí, né, mais uns 10 ou 20 anos. Então, essa avaliação que eu faço é uma avaliação triste, né, desesperançosa, mas eu acho que é verdadeira. Silvio, eu já fiz essa pergunta, não me lembro para quem que eu fiz essa pergunta aqui, acho que foi para o Salvador Soares.
E vou repetir a pergunta para você. Taubaté, naturalmente, tem carências, tem necessidades, algumas até imperiosas. E o nosso orçamento municipal, não só de Taubaté, como de qualquer cidade, ele observa a seguinte distribuição. O pagamento do funcionalismo, que um ótimo gestor consegue fazer chegar em 50%. Um gestor meio distraído passa dos 50%, faz 55%, 56%, 50%, mas vamos supor que haja um gênio de gestão, ele consegue fazer chegar a 50%. 40% é carimbado para saúde e educação. Então, 50 mais 40, 90. 6% é para pagar a existência da Câmara Municipal. Então, nós temos comprometidos do orçamento municipal 96%, no mínimo, porque pode ser até mais. Sobram 4% para manutenção e investimento. Eu pergunto para o Silvio Prado, que acompanha a política. Silvio Prado, o que será de Taubaté com as suas carências e necessidades, que você nem falou sobre elas ainda? O que será de Taubaté sem o aporte de recursos federais para os quais o prefeito, que é do PSDB, e hostil ao PT, ao governo, ele é hostil. Outro dia ainda negou o uso da praça, da Avenida do Povo, para a comemoração do 1º de maio pelo Sindicato dos Metalúrgicos, voltou atrás. No primeiro momento ele negou. Então ele é hostil ao PT e ao governo do PT. O que será de Taubaté para resolver suas carências e suas necessidades? Então, é o que eu coloquei. Se você não tem uma opinião pública mais forte, mais organizada, que tenha mais corpo, você não vai ter poder de pressão para fazer pelo menos o prefeito ou a Câmara se abrir para aquilo que a União oferece para a cidade. Se hoje você tem um cidadão que é capaz, que gerencia uma cidade, que é capaz de negar um local público construído especificamente para essas manifestações, o que está por trás disso? Que cabeça tem essa pessoa? Qual é a concepção de administração social que tem alguém que uma festa que já é tradição, no 1º de maio os metalúrgicos fazerem lá, ele chega e, bom, aqui não vai fazer. Quer dizer, isso aqui é meu ainda. Isso aqui pertence ao meu grupo, isso aqui pertence à minha classe, aos que comungam comigo. Quer dizer, a noção de coisa pública é muito primária, muito coronelista. Agora, vou colocar um lado para você aqui. Eu milito como dirigente sindical da POESP, e como é difícil você conversar com um sindicalista em Taubaté e falar para ele o seguinte: olha, você não pode restringir a sua prática somente à sua categoria. A força do seu sindicato é sim para defender o salário, o trabalhador, mas você tem um compromisso que vai além dos muros da sua fábrica, dos muros da sua escola. Você está envolvido numa comunidade e você tem que colocar sua força ali também para mudar outras coisas. É difícil conversar isso daqui. Cada um pensa, o bancário no bancário, o metalúrgico no metalúrgico, o professor no professor, e esquece a comunidade como um todo. Isso é um exemplo de que a cidade, as pessoas mais declaradas politicamente em Taubaté, elas trabalham muito em benefício próprio, no restrito, não no geral. Mas, Silvio, eu vou encerrar o segundo bloco, nós vamos continuar falando sobre isso e até daquilo do seu entendimento sobre o que é importante para Taubaté a partir daqui em diante. Estamos encerrando então o segundo bloco e com a entrevista do professor Silvio Prado. Mas voltamos daqui a pouquinho, você internauta não deixe de ver o terceiro bloco, que é uma conclusão importante daquilo que o professor Silvio Prado colocou no segundo bloco. Até daqui a pouco.